Então, pessoal, estamos aqui de novo. Quero comentar o, o Lula lamenta a morte de líder do grupo terrorista Hamas. Olha, eu conheço Israel, já estive lá, fui embaixador da paz em Israel, viajei aquela região toda ali na Jordânia por vários dias até chegar em Israel. Quando eu cheguei em Israel a pé, a gente foi de ônibus até a fronteira e caminhamos para entrar ali, passar pela fronteira, entrar em Israel. Eu fiquei emocionado quando pisei ali em Israel, porque eu saí de um deserto com uma temperatura de 60 graus e, e naquele deserto o que eu via era pedra e areia. E eu sempre faço uma comparação de como se uma pessoa saísse daqui e fosse caminhando ou de carro, ou de ônibus, até Bahia. Eu, por exemplo, estou em Belo Horizonte. E aí você vai daqui para Bahia, você vê árvore, 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 vê árvore, vegetação para tudo quanto é lado. Ali na região do Oriente Médio, você caminha e você vê areia e pedra. E eu dizia que parecia que tinha uma plantação de pedra, porque as pedras eram equidistantes, né? Você tem aquele monte de areia e as pedras ficavam numa distância uma da outra, as distâncias são quase iguais. Quando eu entrei em Israel, me emocionou muito porque eu atravessei a fronteira de um lado para o outro. Quando eu entrei em Israel, eu vi plantação, eu vi muito de verde, muita coisa, muita fruta plantada. Parecia que eu tinha saído do deserto e entrei num oásis. E isso tudo foi feito com trabalho. Não foi de graça, não foi roubando ninguém, foi feito com trabalho. Então, o povo judeu, o povo israelense e todos aqueles que trabalham para construir Israel, né, e fazer de Israel uma grande nação, eles estão de parabéns. Povo muito pacífico. Eu fui muito bem tratado lá, estive lá com várias pessoas e até autoridades do governo de Israel e fiquei muito bem impressionado. Muito bem impressionado. E eu acho que esse pessoal da esquerda, né, só lembrando aqui que o que eu sempre digo, né, o diabo foi o primeiro comunista. Existe um livro satânico que se chama O Caminho da Mão Esquerda, que coloca o diabo como aquele, né, que é o coordenador da mão esquerda, é aquele que trabalha e influencia para a mão esquerda. Então, quando eu vejo Lula do lado de um terrorista que assassinou centenas de pessoas, e quando eu vejo esse Lula que se diz é, presidente do Brasil, eleito, ao lado de um terrorista, defendendo um terrorista, eu, sinceramente, eu acho tão desprezível. Mas quando eu olho assim, olho para isso, eu falo, poxa vida, mas é tão feio, é tão feio. E o que nós gostaríamos, nós de direita gostaríamos, é de um presidente coerente. É um presidente coerente, um presidente que fala a verdade, é um presidente que defende a justiça. Não um presidente que fica puxando o saco de terrorista, como se esses terroristas estivessem defendendo alguma causa justa.
Vou dizer uma coisa. O povo judeu, o judaísmo, existe há milhares de anos. Milhares de anos. Você vê em Israel, por exemplo, nós estamos no ano de 5.784. No Brasil, nós estamos no ano de 2024. 2024. O islamismo, que esse pessoal defende, existe há 600 anos. Mas esse pessoal, eles querem destruir Israel. Isso inclui o pessoal do Lula, pessoal da esquerda, porque Israel, a Torá, a Bíblia, veio de Israel. E a Bíblia, ela é usada para a constituição da maioria dos países. Pega a Constituição brasileira, por exemplo, ali na Constituição brasileira, ela está repleta de conceitos bíblicos. E quando você pega e fala de esquerda, né, lembrando lá do o livro O Caminho da Mão Esquerda, que é o diabo, quando você vê que o diabo foi o primeiro comunista e você vê esse pessoal agindo contra o povo judeu, você começa a entender por que dessa briga toda. Eles querem destruir Israel porque, se destruir Israel, destrói toda a religião cristã, destrói toda a religião baseada na Bíblia, baseada na Torá. E isso seria o catolicismo, o cristianismo, o judaísmo e até mesmo o kardecismo, que seria considerado uma religião espírita. Por quê? Porque todas essas religiões utilizam a Bíblia como base. Então, o que eu vejo da parte do Lula, da parte desse pessoal, é um ataque a Israel por causa da cultura judaica, por causa da Torá, por causa da Bíblia. Você se lembra que o Haddad, uma vez, quando foi candidato a presidente, recebeu uma Bíblia de presente. E depois acharam a Bíblia no lixo. Essas pessoas, elas não suportam o Evangelho. Elas não suportam a verdade. O que nós estamos vendo aqui, não apenas no Brasil, mas também na Venezuela, em Israel, em vários países, é uma guerra religiosa. É uma guerra espiritual, onde de um lado você tem essas pessoas que querem destruir Israel, e de outro lado você tem aqueles que são patriotas, que são pessoas que trabalham pela verdade e trabalham com honestidade. Eu acho que, e às vezes sinto muito, por alguns que são enganados e acabam apoiando esse pessoal de esquerda, às vezes por engano, porque foram enganados mesmo. Mas também não posso culpá-los tanto, porque o diabo, quando fez aquela rebelião no céu, ele arrastou um terço dos anjos. Então, ele convenceu um terço dos anjos a montar com ele o império das trevas. E quando você vê o Lula, o PT, o pessoal da esquerda, do PSOL, eles
parecem que estão exatamente querendo montar um império deles, e um império baseado na mentira, que é o império das trevas. Porque quando a gente vê que esse pessoal usa mentira o tempo todo, e sabendo que o diabo é o pai da mentira, eu vejo que fica claro que nós estamos lidando com pessoas que trabalham para o império das trevas. Então, há algumas pessoas que são enganadas aí no meio do caminho. Isso é muito triste, é lamentável. Mas tenho visto também que muitas pessoas têm aberto os olhos com essa situação ali na Venezuela, com Maduro assassinando pessoas, dezenas de pessoas, prendendo milhares de pessoas. Quando a gente enxerga isso, a gente começa a pensar e começa a mudar de ideia em relação à esquerda. A esquerda vai se revelando. E eu digo já há algum tempo que quando a esquerda assume o poder, para ela sair de lá, é igual você ter que expulsar o demônio de uma pessoa. Ele faz pirraça, ele briga, ele xinga, esperneia para não sair. E aí ele tem que sair em nome de Jesus, porque ele é quem tem autoridade e ele vai destruir o império das trevas. É assim que eu vejo. Eu sinto muito por ministros do STF que são até, ou já foram, admirados por suas falas. Você pega... O próprio Alexandre já foi admirado pelas falas dele. O Alexandre já fez discursos que a gente olhava e falava, pô, esse cara é de direita. E agora o Alexandre prendeu dezenas, centenas de pessoas, igual o Maduro está fazendo na Venezuela. Vai lá e prende todo mundo. Encontra, prende. E eu acho que isso vai pesar muito contra o Alexandre no futuro, porque as coisas vão se movimentar contra ele. Então, eu gostaria mesmo que esse pessoal entendesse que a direita ela não é uma direita raivosa, nem é uma direita mentirosa. Nós não queremos mentir, não precisamos mentir. O Mensalão está aí, o Celso Daniel está morto, o Petrolão está aí, várias pessoas estão presas sem cometer crime nenhum. É isso que o Império das Trevas faz. Então, quando a gente vê o asqueroso Lula lamentando a morte do líder do grupo Hamas, ele está fazendo aquilo que é papel dele. Ele luta para isso. Ele luta para fortalecer o Império das Trevas. E eu sei que eu estou falando de política e acaba misturando um pouco com a questão religiosa, mas para mim, política e religião são a mesma coisa. Quando eu vejo a Bíblia, eu encontro histórias totalmente mescladas com a política. Jesus ele foi perseguido, né? Ele foi preso e morreu na cruz por política. Os profetas, os discípulos de Jesus foram presos, foram perseguidos e presos por questões políticas.
Não existe diferença. Não existe diferença de política e religião. Tanto que você vai perceber que esse pessoal da esquerda, se você pega e tem uma Bíblia na escola, uma escola lá de um filho, eles implicam com a Bíblia e querem tirar a Bíblia. Mas, ao mesmo tempo que eles querem tirar a Bíblia dizendo que o Estado é laico, não pode ter religião, ao mesmo tempo eles defendem determinadas religiões que eles chamam de cultura. Falam, não, essa é uma cultura, não sei o que nada. Defendem uma religião e chamam ela de cultura. E nós precisamos parar de ser mansinhos, acreditando nessas narrativas, né, sendo enganados por essas narrativas, porque eles criam narrativas e mentiras para nos enganar e nos fazer ficar quietos, passivos, pacatos. Nós não somos passivos e pacatos. Nós defendemos a verdade. Nós queremos a justiça. É simples. Se eles quisessem a justiça e a verdade, eles defenderiam a justiça e a verdade e não defenderiam o terrorista que mataram centenas de pessoas, covardemente sequestraram pessoas. O Brasil, ele vai mudar. Esse pessoal da esquerda, o Lula, vai passar. E já está passando. E daqui a muito pouco tempo, nós teremos um Brasil mais justo e mais verdadeiro, com pessoas honestas, governando, fazendo leis, e toda essa maluquice que eles fizeram será desfeita.